Efésios capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, em quem também vós estáis. Paulo vinha falando sobre que a sua vida e de todos aqueles que esperam em Deus é para louvor e glória do nome do Senhor. Mas agora ele também inclui os cristãos de Éfeso como participantes de Cristo, ou seja, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Estar em Cristo é uma frase que se repete no Novo Testamento por mais de 160 vezes, representando aqueles que recebem a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e que fazem parte do seu corpo, a igreja remida, que foi comprada pelo sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Em quem também estáis vós, depois de ouvirdes. Éfeso, assim como outras tantas cidades da Ásia Menor, foi alcançada com a palavra da verdade. Indiretamente, o apóstolo quis dizer que os demais ensinos das religiões pagãs eram falsos e que a verdade veio por meio das boas novas do Evangelho glorioso de Cristo Jesus, Ele que é a verdade e a vida. Antes de conhecerem as verdades da nova aliança de Deus, os leitores de Paulo não viviam nem andavam conforme a verdade. A vida conforme os padrões do mundo e das falsas religiões é uma farsa. A vida bem vivida e abundante é a vida cristã de fé no Senhor Jesus. Depois de ouvirdes a palavra da verdade. Quem é que está em Cristo? Aqueles que ouvem a palavra da verdade do Evangelho da salvação e crê no nome poderoso do Filho de Deus, Jesus Cristo. Com isso, passam a ser filhos de Deus, conforme podemos ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra da verdade de respeito às boas novas de salvação em Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Ele que é a própria verdade revelada de Deus, que liberta o mais vil pecador do engano. Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da
salvação. O Evangelho da salvação é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é a história narrada na Palavra de Deus sobre o Messias. É a biografia de Jesus de Nazaré, que nós encontramos, por exemplo, nos Evangelhos. O Evangelho de Cristo é sobre a nova aliança de Deus com a humanidade para a salvação em Cristo Jesus. Simples assim. O Evangelho de Cristo são as boas novas de redenção pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. O Evangelho da salvação é a mensagem que mostra aos seres humanos o caminho rumo à vida eterna em Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no poderoso nome do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E tendo também nele crido, Paulo apresentou e anunciou o Evangelho da salvação não somente na cidade de Éfeso, mas por onde ele passava em suas viagens missionárias, mostrando e demonstrando que o Messias prometido nas Sagradas Escrituras de Deus mais antigas era o mesmo Jesus de Nazaré, que foi crucificado no país de Israel, ali na cruz do Calvário, para a redenção da humanidade. E aqueles que creem na sua mensagem são os benditos, a quem se cumpre as promessas feitas por Deus no tempo da antiga dispensação, mas que se cumprem agora também na nova aliança de Deus com a humanidade por meio do Senhor Jesus Cristo. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Cristo, ainda quando na terra, havia prometido aos seus seguidores que, quando fosse elevado aos céus, enviaria a promessa da vinda do Espírito Santo, conforme nós podemos ler no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E que diz respeito ao derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos seus servos e das suas servas. Esse é o selo de Deus na vida do cristão verdadeiro. A presença do Espírito do Senhor sempre, aqui e agora, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito de Deus quem está preparando a igreja remida de Cristo para o grande dia da volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos crer no Evangelho da salvação, onde nele nós aprendemos e recebemos a promessa de Cristo quanto ao Consolador amado. Ele que está conosco, intercede por nós, nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Medite nesta palavra e compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.